último item para o nosso estudo intitula-se Casamento e Companheirismo. O resultado natural do amor entre pessoas de sexos diferentes é o casamento. Quando se tem por meta a comunhão física, o desenvolvimento da emoção psíquica, o relacionamento gerador da família e o companheirismo. O matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento para o espírito, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem, sem qualquer estágio da união que os vincula reciprocamente um ao outro ser. Conquista da monogamia através de grandes lutas, o instinto vem sendo superado pela inteligência e pela razão, demonstrando que o sexo tem finalidades específicas, não devendo a sua função ser malbaratada nos jogos do prazer incessante, e significa uma autorrealização da sociedade, que melhor compreende os direitos da pessoa feminina, que deixa de ser um objeto para tornar-se nobre e independente quanto é. O mesmo ocorre em relação ao esposo, cabendo à mulher o devido cumprimento dos deveres de o respeitar, mantendo-se digna em qualquer circunstância e época após o consórcio, mais do que um ato social e religioso, conforme estabelecem algumas doutrinas ancestrais vinculadas a dogmas e a ortodoxias. O casamento consolida os vínculos do amor natural e responsável, que se volta para a construção da família, essa admirável célula básica da humanidade. Caríssimos, nós estamos lendo aqui, estamos passeando na sociedade atual. O quanto nós estamos perdendo de tudo isso que nós acabamos de ler. Infelizmente, a vulgaridade, a libertinagem, o desrespeito, a falta de entendimento diante das leis divinas tem feito os relacionamentos degenerarem. O lar é ainda o santuário do amor, no qual as criaturas se harmonizam e se completam, dinamizando os compromissos que se desdobram em realizações que dignificam a sociedade. Por isso, quando o egoísmo derruba os vínculos do matrimônio por necessidades sexuais, de variação, ou porque houve um processo de saturação no relacionamento, havendo filhos, gera-se um grave problema para o grupo social, não menor do que em relação a si mesmo, assim como aquele que fica rejeitado. Certamente nem todos os dias da convivência matrimonial serão festivos, mas isso ocorre em todos os campos do comportamento. Aquilo que hoje tem um grande sentido e desperta prazer, amanhã provavelmente se torna maçante, desagradável. Nesse momento, a amizade assume o seu lugar, amenizando o conflito e proporcionando o companheirismo agradável e benéfico que refaz a comunhão, sustentando a afeição. Em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual,
sempre fugidio, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade que responde pelo intercâmbio emocional, através do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Há muitos fatores que contribuem para o desconcerto conjugal na atualidade, mas os houve como os houve no passado, Relendo. Há muitos fatores que contribuem para o desconcerto conjugal na atualidade, como os houve no passado. Primeiro, os de natureza íntima, insegurança, busca de realização pelo método da fuga, insatisfação em relação a si mesmo, transferência de objetivos que nunca se completarão em uma união que não foi amadurecida pelo amor real. Segundo, por outros de ordem psicossocial, econômica, educacional, nos quais estão embutidos os culturais, de religião, de raça, de nacionalidade, que sempre comparecem como motivo de desajuste, passados os momentos de euforia e de prazer. Ainda se podem relacionar aqueles que são consequências de interesses subalternos, nos quais o sentimento de amor esteve ausente. Nesses casos, já se iniciou o compromisso com o programa de extinção, o que logo sucede. Há ainda mais alguns que são derivados do interesse de obter sexo gratuitamente quando seja solicitado, o que derrapa em verdadeira amoralidade de comportamento. O matrimônio, fomentando o companheirismo, permite a planificação do par, que passa a compreender a grandeza das emoções profundas e realizadoras, administrando as dificuldades que surgem, prosseguindo com segurança e otimismo. Nos relacionamentos conjugais profundos, também podem surgir dificuldades, que devem ser solucionadas mediante ajuda especializada de conselho de casais, de psicólogos, da religião que se professa e principalmente por intermédio da oração, que dulcifica a alma e faculta melhor entendimento dos objetivos existenciais. Desse modo, a tolerância toma o lugar da irritação, a compreensão satisfaz os estados de desconforto, favorecendo com soluções hábeis para que sejam superadas essas ocorrências. É claro que o casamento não impõe um compromisso irreversível, o que seria terrivelmente perturbador e imoral, em razão de todos os desafios que apresenta, os quais deixam muitas sequelas, quando não necessariamente diluídas pela compreensão e pela afetividade. A separação legal ocorre quando já houve a de natureza emocional e as pessoas são estranhas uma à outra. Ademais, a precipitação faz com que as criaturas se consorciem não com a individualidade, o ser real, mas sim com a personalidade, a aparência, com os maneirismos, com as projeções que desaparecem na convivência, desvelando cada qual conforme é e não como se apresenta no período da conquista. Essa desidentificação, também conhecida como o cair da máscara, causa não poucas vezes grandes choques, produzindo impactos emocionais devastadores. O ser amadurecido psicologicamente procura a emoção do matrimônio
sobretudo para preservar-se, para planificar-se, para sentir-se membro integrante do grupo social, com o qual contribui em favor do progresso. A sua decisão reflete-se na harmonia da sociedade, que dele depende, tanto quanto ele se lhe sente necessário. Todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se a magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridade geram lesões da alma da vítima, assim como naquele que as assume. Olha que coisa fenomenal. Todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas de agressividade, atitudes levianas e vulgaridade geram lesões na alma da vítima, assim como naquele que as assume. Nós temos aqui uma matéria para refletir. Vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita e abençoada de podermos estudar e procurarmos incorporar o mínimo necessário possível. Voltaremos em breve.